Gênesis capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: Agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio desta geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada animal impuro, macho e fêmea. 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vou dar um fim a todas as coisas que criei. Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele e sua esposa, os filhos e a esposa de cada um, entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam, foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do 2º mês. As fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam, e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos Sem, Cam e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criaturas que rastejam e todas as espécies de aves e de tudo que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco, todos os que tinham fôlego de vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então, o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca, tudo foi exterminado. Pessoas e animais, criaturas que rastejavam e que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Gênesis capítulo 8. Então, Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais, selvagens e domésticos, que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas dos céus se fecharam, e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé,
No primeiro dia do primeiro mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do segundo mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles, e leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam, toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra, saíram do barco, família por família. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca deixarão de existir.